Coloquei como título nesta mensagem: os seus inimigos precisam de você. Os seus inimigos precisam de você. Por favor, abra a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Da carta de Paulo aos Romanos. O Espírito Santo está aqui na terra. Este não é um mundo sem Deus. Desde que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, ele está aqui na terra. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele interpreta as nossas lágrimas, os nossos gemidos, as nossas dores. Ele faz esta leitura e traduz diante de Deus. E ele está realizando uma obra maravilhosa de preparação da noiva do Cordeiro. Porque a noiva será apresentada perfeita, sem defeito algum. Glória a Deus. Embelezada, perfumada, ataviada, enfeitada. Glória a Deus. E esta mensagem faz parte desse embelezamento da noiva do Cordeiro. Apesar de estarmos há 2000 anos de cristianismo, esse versículo que nós vamos ler, que é o versículo 14, ainda desafia o nosso comportamento e desafia os nossos sentimentos. A palavra do Senhor diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amém. Senhor, os nossos corações estão receptivos. Na verdade, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, estão receptivos à Tua palavra. Envia-nos a Tua palavra com poder de transformação. Envia-nos a Tua palavra com poder de cura. Cura na alma. Cura no corpo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Dá-nos nesta noite, pela Tua palavra, uma experiência inesquecível. E traça, Senhor, um divisor de águas, de tempos, em nossas vidas, na nossa fé, no nosso comportamento. Nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes de nós adentrarmos ao texto do versículo 14 que acabamos de ler, eu gostaria de dizer aos irmãos que essa carta, a igreja do Senhor Jesus Cristo que estava em Roma, pode ser, para fins didáticos, dividida em duas partes. Primeira parte, a parte doutrinária, do capítulo 1 ao capítulo 11, concernente ao que cremos e quem nós somos em Cristo. E a segunda parte, a parte prática, do capítulo 12 ao capítulo 16. Nessa segunda parte, o apóstolo Paulo nos orienta como nós devemos nos comportar aqui
em vez dele se referir quem nós somos em Cristo, para que nós tenhamos convicção da nossa identidade em Cristo. Glória a Deus! Porque quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, não há depressão, não há tristeza, não há transtorno que resista à convicção de sabermos quem nós somos em Cristo. Bendito seja o Senhor. Mas nessa segunda parte, ele nos mostra o que nós devemos fazer, como nós podemos fazer, em razão de nós estarmos em Cristo. Queridos irmãos, às vezes as pessoas falam que a Bíblia é um livro teórico, não é um livro prático, que há muita teoria ou muita teologia na Bíblia. Porém, os princípios da palavra de Deus são princípios absolutamente práticos para serem aplicados na vida. O Senhor Jesus abriu isso ainda mais, mediante os seus ensinamentos, compreensíveis por todos aqueles que estavam com seus corações abertos para receber a palavra do Senhor. Os ensinos da palavra de Deus são ensinos a serem aplicados ao nosso passado. Sabe, aquele passado que nos condena? A esse passado nós aplicamos os princípios da palavra de Deus, como também ao nosso presente e ao nosso futuro. É por isso que a Bíblia é chamada de o manual do fabricante. Quantos já ouviram essa expressão em relação à Bíblia? Levante a sua mão. O manual do fabricante. Aqui está. Qualquer coisa que não estiver funcionando bem, é só buscar o manual e verificar, porque na página tal existem soluções para qualquer situação da vida que porventura não vá bem. Procure o manual do fabricante. Glória a Deus! Porque aqui existe a revelação daquilo que se deve fazer, como se deve fazer, quando se deve fazer. Glória a Deus. Princípios que nos atingem diretamente. Eu até pensei num símile, que é a terceira lei de Newton, que não foi inventada por ele, foi descoberta por ele. Agora a lei, ela vem de Deus, que é a lei da ação e reação. A toda ação, é uma lei da física, a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. E nós podemos encontrar um desses princípios para o qual a ação, há uma reação, em Provérbios capítulo 16 e versículo 7, que diz: quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina. Como podemos observar, irmãos, viver em paz com os nossos inimigos não é algo que acontece automaticamente. O texto de Provérbios
16:7 diz que a paz com os nossos inimigos ocorre pela vontade divina. Porque somente Deus é que pode transformar inimigos em nossos melhores amigos, em nossos maiores aliados. Então, a paz com os nossos inimigos não é algo que acontece automaticamente. É preciso que ocorra a ação da vontade divina, e cabe a nós apertar esse botão, cabe a nós dar esse play, cabe a nós acionar a vontade divina. E como nós podemos fazer isso? Será que nós fazemos isso com jejuns, com orações, com consagrações? O próprio versículo responde que nós fazemos isso tendo atitudes que possam ser caracterizadas como, eu vou pedir para voltar, por favor, Provérbios 16:7 na tela, atitudes agradáveis ao Senhor. Glória a Deus. O que eu tenho entendido, irmãos, a respeito desse versículo, ao longo de alguns anos, tem me ajudado muito na minha vida. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. Porque aqui, eu tenho entendido que a atitude que agrada ao Senhor é essa declarada no texto de Romanos, capítulo 12, e versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, Romanos capítulo 12 e versículo 14, é a senha, é o botão para ligar a vontade divina. E eu creio que nós ligamos esse botão, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Quando nós abençoamos os que nos perseguem e oramos e bendizemos aqueles que nos maldizem. Veja bem, a Bíblia está dizendo que eu e você não devemos maldizer ninguém, nem mesmo aqueles que mereceriam esse tipo de consideração da nossa parte, como resultado daquilo que eles fizeram. No entanto, embora ele ou ela merece esse tipo de apreciação, porque estariam simplesmente colhendo aquilo que plantaram. A Bíblia está dizendo que a nossa parte é abençoá-los. Ou seja, nós devemos falar uma boa palavra, mesmo em relação àqueles que nos feriram e aqueles que continuam nos ferindo. Em suma, devemos abençoar, bendizer aqueles que não merecem. Abençoar aqui é elogiar, é bendizer,
é falar bem dele ou dela, é invocar as bênçãos do Senhor sobre essa pessoa, é proteger essa pessoa, é proteger o nome dessa pessoa, é repreender quem estiver falando mal dessa pessoa, é fazer alguma coisa para tornar aquela pessoa feliz. Isso significa muito mais do que falar Deus te abençoe quando a pessoa espirra. Obviamente, você não vai mentir, você não vai inventar, mas você vai pesquisar e você vai encontrar algo de bom, algo positivo na vida dessa pessoa. E aí você vai dizer para todos algo bom sobre ele ou sobre ela, mesmo quando eles não merecerem, mesmo quando eles tiverem feito ou falado algo feio sobre você. Eu aprendi, irmãos, desde pequeno com minha mãe, algumas coisas. Uma das coisas que ela falava era: sempre ande com alguém melhor do que você. Outra coisa que eu aprendi com minha mãe era: cumprimente todas as pessoas. Então eu, menininho, ia para a escola: bom dia, bom dia. E as pessoas: mas que menino educado esse filho da Dona Maria. Mas aprendi o seguinte com ela: se você não tiver nada de bom para falar sobre alguém, então não diga nada. Fique de boca fechada e não participe da roda dos escarnecedores. É incrível, irmãos, que o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 14, por 2 vezes recebe ou repete o verbo abençoar no presente imperativo. E, gramaticalmente falando, esse tempo verbal flexionado implica numa ação interativa. Quando diz abençoai, exige uma ação habitual, exige repetição. Abençoai, ou seja, não pare de abençoar. Continue abençoando, persista abençoando. Quem? Os que vos perseguem. Outra vez, no mesmo versículo: abençoai, não pare de abençoar, continue abençoando. E depois: e não amaldiçoeis. Aqui há uma proibição de uma ação que também poderia ser habitual. Mas aqui há uma proibição: não amaldiçoeis. Ponto final. Eu ouvi falar de uma senhora em uma igreja que era uma senhora muito bondosa, muito gentil, muito positiva. E ela sempre dizia coisas boas de todas as pessoas. E uma de suas amigas disse: irmã fulana, você só diz coisas boas a respeito de todos. Eu aposto que até do diabo você tem alguma coisa boa para falar. E a irmã pensou por um minuto e depois disse: olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas já que você falou, pelo menos ele está sempre fazendo o seu trabalho. Queridos irmãos,
É exatamente assim que nós precisamos ser. Devemos procurar algo de bom nas pessoas, mesmo que elas sejam pessoas difíceis de convivência, mesmo que elas falem mal de nós, mesmo que elas nos persigam, sejam ingratas, nós precisamos encontrar algo de bom nessa pessoa para bendizer, para louvar, para falar bem dessa pessoa. Glória a Deus. Eu gostaria que daqui em diante, abençoar seja um traço do nosso comportamento que vai ser tão repetido que vai se tornar um hábito, vai se tornar algo incorporado no nosso caráter. Abençoar, porque o Espírito Santo inspirou Paulo para dizer que sobre aqueles que nos perseguem e nos maldizem e nos maltratam, nós temos que encontrar algo de bom para falar a respeito deles. E nós temos que protegê-los. Alguns irmãos pensam que a grande diferença entre um crente e alguém que não é crente é o fato de que quando esse crente morrer, ele será levado diretamente para o céu. Porém, ser um crente tem que significar muito mais do que isso. Obviamente, a certeza da salvação é a principal diferença entre um crente e um não crente. Porém, a forma como o crente e o não crente se relaciona com outras pessoas é aquele evangelho que é lido e relido por todos. É aquele evangelho que está escrito por dentro e por fora. Especialmente com relação a outras pessoas que não gostam dele ou dela. E especialmente a forma como eu e você nos comportamos em relação àqueles que nos maltratam. Para o homem natural, a atitude é: bateu, levou. Você me bate e de alguma maneira eu vou fazer alguma coisa para que você tenha isso de volta. E aqui no nosso país, a própria lei nos garante o direito de legítima defesa. Ninguém pode ser apenado se agiu em legítima defesa de si ou de outrem. Porém, irmãos, eu gostaria de trazer um dado alarmante. De acordo com uma pesquisa da própria Justiça, em 2020, existiam 114 milhões de processos em andamento nos tribunais do Brasil. Nós temos a estimativa de uma população de 215 milhões de habitantes no país. Então, se nós temos 114 milhões de processos, 215 milhões de habitantes. Isso significa, matematicamente falando, estatisticamente falando, que mais, numericamente falando, que mais da metade da população brasileira está de alguma maneira
litigando, está procurando os seus direitos. Realmente, as pessoas estão sempre indo a um tribunal para encontrar alguma forma de compensação quando percebem que algum erro foi cometido contra elas. Nós vivemos nesse tipo de cultura, onde para muitas pessoas, a resposta para algo que elas não gostaram e que lhes causou algum tipo de dor é uma indenização, uma compensação. No entanto, irmãos, eu acho que as pessoas estão à procura de algo mais do que ganhar dinheiro com as injustiças que são praticadas contra elas, ou com as feridas que elas levam para os tribunais. Eu penso que o que move as pessoas para tal é um dos desejos mais antigos da humanidade, que é o desejo de ficar perto do agressor e, na primeira oportunidade, se voltar contra ele. Ou, em outras palavras, vingança. Agora, como disse aos irmãos, a principal diferença entre uma pessoa que é crente e uma que não é crente é como ela se relaciona com outras pessoas. E numa aplicação direta a nós, a pergunta seria: como nós tratamos as pessoas que não gostam de nós? Ou como nós tratamos as pessoas que nos maltratam? Como nós tratamos as pessoas que nos ferem? Porque quando nós olhamos a Bíblia, o que nós lemos é que o modo de nós nos relacionarmos com as pessoas que nos perseguem e nos maltratam não é o modo eleito pela sociedade onde nós vivemos. Parece-me que aqui não fica nenhuma margem de interpretação. Romanos capítulo 12 e versículo 14 é absolutamente claro. E a gente aprende que onde há clareza, não há necessidade de aprofundamento exegético. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Porque todos nós, meus amados e queridos irmãos, em algum momento da vida, nós vamos ser feridos por outras pessoas. E às vezes, nós tomamos um choque tremendo, porque não tínhamos a menor ideia de que aquilo ia acontecer. E pior ainda, quando vem de um lugar, de uma fonte, de onde nós não esperávamos jamais que aquilo acontecesse. Eu pensei, irmãos, em algumas situações como reações contra quem nos faz o mal. E eu vou mencioná-las para que você se submeta a este filtro e veja se você enquadra em alguma dessas situações. A primeira reação seria a retaliação contra a pessoa ou as pessoas que assim agiram, de modo a prejudicá-las em troca. Essa ação pode variar, desde passar a não falar mais com aquela pessoa, a ignorar aquela pessoa,
a considerar aquela pessoa um poste, ou falar com ela com visível menosprezo no olhar, no modo de se dirigir à pessoa, ou até expressar raiva no olhar, palavras um pouco mais agressivas, um tom um pouco mais imponente, ou até partir para cima para uma agressão ou um assassinato, em retaliação contra a pessoa ou pessoas que lhe prejudicaram com perseguições ou falando mal de você. A segunda reação que eu pensei, para nós ajudarmos a nos enquadrarmos como estamos agindo, é dizer aos outros sobre o que a pessoa fez com você, quando na realidade esses outros não precisariam saber de todo esse acontecido. Obviamente, todos nós temos amigos íntimos, mas às vezes, quando alguém nos prejudicou, nós extrapolamos o círculo dos amigos íntimos para contar o que aconteceu para o maior número de pessoas que nós pudermos, para o maior número de pessoas que se dispuserem a ouvir a nossa reclamação, para que todos saibam qual é o caráter daquela pessoa. O terceiro é retirar a pessoa, a terceira reação, retirar a pessoa do nosso relacionamento, seja secretamente ou publicamente, anunciando a sua retirada do nosso círculo de relacionamento, do tipo abandonar o casamento, sair da igreja, romper uma amizade e, enfim. Em quarto lugar, amaldiçoar aquela pessoa no pensamento ou na oração. É pensar algumas coisas ruins que podem acontecer com aquela pessoa, ou fazer uma oração do tipo contra, ou pedir a Deus que seja negativo com relação àquela pessoa. É fazer a oração da vingança, ou abrir a Bíblia e procurar alguns versículos sobre vingança, e ler esses versículos pensando naquela pessoa. Eu gostaria que os irmãos entendessem algo nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo. Para mim foi muito caro entender isso. E não foi da noite para o dia que eu entendi isso. Foram anos e anos, até que uma noite eu preguei uma mensagem a respeito do perdão unilateral, que é perdoar quem não está arrependido, que é perdoar quem continua a nos machucar, que é perdoar aqueles que não merecem, que é perdoar aqueles que continuam atirando pedras. Já são alguns anos. Eu trazia em meu coração uma mágoa contra uma pessoa que eu desejei assassinar aquela pessoa. E comprei uma arma para tal. E o Senhor me libertou do assassinato. Mas eu fiquei no meu coração com uma mágoa, uma raiz de amargura
com relação àquela pessoa. E os anos se passaram. E somente na noite que eu preguei aquela mensagem, porque nós, os pregadores, não pregamos só para os outros. Paulo diz: eu tenho que pregar, para que de maneira tal, que pregando aos outros, eu mesmo não seja reprovado. E naquela noite, nós tiramos um momento de reflexão. Falei: irmãos, vamos abaixar as nossas cabeças e vamos pensar, porque não é o tempo que traz o perdão. E há coisas que o tempo vai passando e a poeira do tempo vai cobrindo. Nós não perdoamos e persistimos 20, 30, 40, 50, 60 anos sem perdão, sem perdoar. Uma vez um pastor amigo meu teve um AVC e ele estava para morrer e morreu. E ele me chamou, e eu fui lá no hospital, e ele tinha um negócio de 60 anos, que ele não havia perdoado. Ele era pastor, era batizado com o Espírito Santo, pregava, curava, abençoava, expulsava demônios, mas havia no seu coração um negócio não resolvido. Assim como houve comigo. Eu gostaria de entender isto com os irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, nesta noite. O sentimento de vingança, irmãos, permeia todo o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Deus tinha um povo terreno e carnal. Um povo com expectativas e esperanças na terra. Portanto, era de se esperar que quando eles fossem atacados, eles se vingassem dos inimigos que tiraram a vida dos seus parentes, que roubaram as suas colheitas, o seu gado, as suas terras. E o próprio Deus, em várias ocasiões, dizia para eles fazerem assim. Porém, houve um divisor. A morte de Cristo trouxe um divisor. Ouviste o que foi dito aos antigos? Hoje, nós vivemos na dispensação da graça de Deus. Nós não somos israelitas com uma bandeira da nossa nação, da nossa tribo, da nossa família, para fincar essa bandeira em um determinado lugar. Nós somos homens e mulheres do céu. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá. Nós não somos pessoas da terra, nós somos pessoas do céu. Nós estamos de passagem por aqui, mas nós somos cidadãos dos céus. Aleluia, aleluia. Então, amados, a vingança é um sentimento carnal, é coisa do velho homem, é um sentimento na contramão do fruto do Espírito, é um sentimento incompatível com o fruto do Espírito. Aleluia. O Espírito e a palavra nos dizem para não desejarmos vingança, para não pensarmos vingança, mas deixarmos isso para Deus. Então, se no Antigo Testamento encontramos esse desejo, encontramos essa prática entre o povo de Deus,
Agora, nós sabemos que vingar é um mal. E não cabe ao cristão, ao crente, desejar vingança, ou orar por vingança, ou ler versículos de vingança, pensando em alguém. Ou o que é pior, vingar com as suas próprias mãos. Até porque tomar a vingança nas próprias mãos é querer usurpar um poder e uma autoridade que só pertence a Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor. E ninguém pode se apropriar das coisas de Deus sem responder por isso. Glória a Deus. Eu pensei em resumir isso em 3 pontos, em que corremos o risco de abrigar atitudes negativas a respeito daqueles que nos perseguiram, ou nos perseguem no presente momento, ou nos fizeram, ou persistem em nos fazer o mal. Primeiro, 3 atitudes: pensamentos, palavras e ações. Primeiro, os pensamentos nos recantos secretos da alma. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Eis a razão porque o salmista Davi orou a Deus e disse: Senhor, sonda-me. Raio-X é pouco, eu quero algo mais invasivo. Entra e sonda-me, e veja se há em mim algum caminho mau, alguma coisa má, e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos fazer essa oração mais vezes, porque às vezes os nossos sentimentos impedem, e nós precisamos de uma revelação. Nós precisamos que o Senhor introduza a sua sonda, que vá até a divisão da alma e do espírito, e veja se há em nós algum caminho mau. Nessa noite, a sonda de Deus está aqui. Não fuja, não corra da mesa cirúrgica, deixa Ele fazer o trabalho dele. Pensamentos secretos, lá no profundo da alma, pensamentos que a gente tem até vergonha, teria vergonha de confidenciar para alguém. Desejos de que alguém morra, eu quero que ele morra. Segundo, palavras faladas. Provérbios capítulo 10, versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Salmo 19, versículo 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em terceiro lugar, as ações. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, Pedro dá o seguinte testemunho a respeito de Jesus: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Pensamentos, palavras e ações. Queridos irmãos, o teste real para nós
nas arenas de pensamentos, de palavras e de ações, não é quando as coisas estão indo bem no nosso relacionamento com alguém. O teste real, concreto, objetivo acontece quando ocorre a traição, quando ocorre a falsa acusação, as más palavras, a mentira, o engano. Ocorre quando nós falamos uma coisa e somos mal interpretados. Ocorre quando nós somos desprezados ou abandonados por alguém. É quando esses eventos acontecem. Não é em momentos de temperatura e pressão normais. Mas quando esses eventos acontecem, é aí que nós vamos ter condições de verificar se estamos andando segundo o Espírito ou se estamos andando segundo a carne. É uma grande oportunidade para fazer essa medição, porque se estivermos andando na carne, se estiver no comando, a carne no comando, haverá o desejo de retaliação, haverá a inclinação para a retaliação. Podemos até não fazer uma retaliação porque temos medo. Podemos até não fazer uma retaliação para que as pessoas não tenham uma má imagem a nosso respeito. Mas o sentimento é: isso não vai ficar assim. Eu vou entregar essa pessoa nas mãos de Deus, e Deus vai fazer justiça contra ela. Porém, se a pessoa estiver andando no Espírito, se o nível dela como um novo homem, uma nova mulher em Cristo, estiver alto, essa pessoa ofendida, essa pessoa maltratada, essa pessoa apedrejada, ela se disporá em obedecer a palavra que nós lemos em Romanos capítulo 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. E é exatamente neste momento que nós recebemos a aprovação de Deus e acionamos o botão da vontade divina, que converte os nossos inimigos nos nossos melhores amigos e nos nossos maiores aliados, porque o Senhor, Ele tem a mente dos homens nas suas mãos, e para onde Ele quer, Ele as inclina. Aleluia. Voltamos para Provérbios então, para que tenhamos esse entendimento. Provérbios capítulo 16 e versículo 7. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, aquelas abençoando os que vos perseguem, abençoando e não amaldiçoando, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina. É dentro desse contexto, irmãos, que esse texto foi enviado para a igreja de Roma. E eu gostaria de dizer o seguinte: se alguns de nós estamos enfrentando mal entendidos, ou mesmo acusações falsas, ou mesmo uma avalanche de fofocas, vou dizer para os irmãos, isso é bastante leve em comparação ao que os destinatários daquela carta estavam sofrendo. E quero dizer aos irmãos, e mesmo que membros da sua família ou estranhos tenham roubado os seus bens,
ou seu dinheiro, ou fizeram promessas que não foram cumpridas, contratos que não foram honrados, entraram na herança mais do que podiam entrar. Quero dizer para os irmãos, tudo isso não está no mesmo nível daqueles irmãos do primeiro século, porque eles estavam perdendo as suas propriedades, eles estavam perdendo as suas famílias, eles estavam sendo lançados em prisões e até sendo mortos. Mas Paulo escreve para eles dizendo: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Queridos irmãos, há pessoas que ficam iradas, decepcionadas, tristes, quando fazem algo bom para uma pessoa, e essa pessoa não demonstra nenhum agradecimento. Eu sei que isso é difícil. Outros se tornam amargurados quando emprestam um dinheiro, um objeto para alguém que não paga e não devolve, ou quando mesmo um irmão carnal se aproveita de um momento para levar algum tipo de vantagem, até mesmo em uma herança. Agora vamos considerar o que Jesus diz a respeito dessas coisas em Lucas capítulo 6, versículo 32 em diante, quando ele disse: se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Eu te amo, eu também te amo. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Realmente, meus amados irmãos, a palavra de Deus é o padrão para a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas ações e as nossas reações. E não há outro que possa substituir a palavra de Deus, as ciências do conhecimento humano, as ciências das relações humanas, as leis, não podem substituir os ensinamentos da palavra de Deus. As regras da sociedade não podem substituir os ensinamentos da palavra de Deus. E os conceitos que nós aprendemos a respeito de ética, de justiça, de direito, não servem de padrão, porque nós estamos em um nível mais elevado. Bendito seja o Senhor. Agora, meus amados irmãos, o caminho de Cristo não é o caminho da vingança. O caminho de Cristo é o caminho do perdão, é o caminho da bênção, é o caminho da salvação, do desejo, dos votos, das orações de salvação dos nossos inimigos. Eu fiquei pensando, normalmente nós não vingamos quem nos machucou, mas nós ficamos esperando
que ele receba uma lição. Nós ficamos esperando, ele vai cair, eu vou ficar aqui, eu não vou falar nada, eu não vou fazer nada, mas eu vou ficar esperando. Porque quem cava uma cova, cai nela. Vou ficar esperando, porque ele vai cair nessa cova que ele abriu. E aí nós ficamos satisfeitos. Porém, não é assim que funciona. A única coisa que a vingança produz é mais vingança. Então, o que nós podemos fazer? Como é que nós vamos agir em relação à injustiça que foi praticada contra nós? O texto que nós lemos disse tudo: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O apóstolo Paulo tirou essas palavras diretamente dos ensinos de Jesus, no Sermão do Monte, em Lucas capítulo 6, versículo 28. Abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Agora, meus amados irmãos, nós somos pessoas comuns. Como é que nós vamos fazer isso? Eu fiquei pensando, irmãos, que o único caminho é orar por essas pessoas. Orar para que o Senhor os abençoe. Não é orar para que eles sejam castigados pelo que fizeram, para que nós nos sintamos melhor em relação àquela situação. Mas orar para que eles sejam abençoados. Glória a Deus. Agora, eu sei que é difícil. E eu tenho experimentado isso. Porque a gente às vezes está orando e falando palavras da boca: Senhor, abençoa essa pessoa. Mas lá no fundo do coração, a gente está querendo que essa pessoa, antes de ele ser abençoado, ele dê uma passadinha no purgatório e fique lá algum tempo pagando aquilo que ele não devia fazer, aquilo que ele ou ela não devia ter falado, pagando, purgando pelos seus erros. E tem mais aquele tipo de oração, né, irmãos? O Senhor está vendo que eu estou sofrendo. Ó Senhor, faça justiça contra esse homem. Faz justiça contra essa mulher. Ele está nas tuas mãos. E horrível coisa é para o homem estar em tuas mãos. Irmãos, esse tipo de oração é oração vingança. Não faz esse tipo de oração, não. É melhor entrar com processo na justiça do que fazer esse tipo de oração. Agora, a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos orar pelos nossos inimigos, abençoá-los, falar palavras de bênçãos diante de Deus em favor deles, não para que eles sejam punidos, mas para que eles sejam abençoados. Eu termino perguntando: há alguém que fica bravo com você? Alguém que está sempre querendo derrubar você, está sempre querendo tirar a escada para você ficar pendurado lá no prédio? Alguém que está sempre querendo puxar o seu tapete? Você tem um vizinho incômodo, um parente que fica bisbilhotando a sua vida e contando mentiras a seu respeito? Há pelo menos uma pessoa que não gosta de você? Se você estiver enquadrado nisso, nós vamos orar. E eu acredito que a palavra de Deus nesta noite, ela veio
para realizar uma cirurgia em muitos de nós que estamos aqui. E se não é uma cirurgia, é um tratamento preventivo. Porque talvez mais cedo do que você imagina, você vai ter que defrontar, decidir qual será o seu comportamento em relação a isso. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 21. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Eu gostaria de pedir a todos os irmãos que se colocassem de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Você fecha os seus olhos e vai pedindo ao Espírito Santo. Faz a oração de Davi: Senhor, sonda-me. Vai, Senhor, até os lugares mais escondidos do meu coração e da minha alma, dos meus sentimentos, e veja se ficou uma raiz de amargura de 20 anos atrás, de 50 anos atrás. Veja se há uma raiz de amargura, Senhor. O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar a viver sem ressentimentos. O Espírito Santo vai te ajudar a perdoar aquele que não merece, aquela que não merece. A falta de perdão, irmãos, traz vários problemas físicos, emocionais, que vão desde depressão, raiva, ansiedade, pânico, pessimismo, artrite, doenças autoimunes, alergias, hipertensão, doença cardíaca e muitos outros males emocionais e físicos. Aleluia. Ó Senhor, esse texto foi escrito para os nossos irmãos do primeiro século, que estavam acostumados com discriminação, com espancamentos, com prisões, com mortes injustas. Mas 2000 anos depois, a tua palavra é apresentada com a mesma eficácia e para o mesmo efeito em nós, homens e mulheres do século 21, que igualmente, Senhor, padecemos em nossos relacionamentos, porque muitas vezes somos agredidos injustamente, outras vezes os nossos pensamentos nos levaram a ter sentimentos indignos, inconfessáveis perante pessoas. Eram meras suposições, mas pareciam realidades. Mas nesta noite nós estamos na mesa cirúrgica, onde o grande cirurgião, que nos vê por dentro e por fora, tem autoridade para passar o bisturi e remover toda raiz de amargura, desde o mais profundo e o mais oculto que ela esteja. Nesta noite, o Espírito Santo realiza esta obra pelo poder vivo da palavra. Aleluia.
que limpa, que lava, que santifica. Oh, aleluia! Limpos pela palavra, santificados pela palavra. Ajuda-nos a vencer a nós mesmos. Ajuda-nos a ter os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Ajuda-nos a pensar com a mente de Cristo. Ajuda-nos a avaliar as pessoas a partir da graça, da misericórdia, do amor e da bondade do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, nós queremos que no abrir dos nossos olhos desta oração, em que estamos diante do teu trono, nós queremos, Senhor, ter uma nova cosmovisão, uma nova visão, um novo sentimento, uma nova avaliação a respeito da vida, a respeito das pessoas, a respeito do passado, do presente e do futuro. Em nome de Jesus. Por favor, levante a sua mão assim. Fale com Deus nesta oração. Peça ajuda a Ele. Não é fácil isso. Não é fácil. Mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Oh, aleluia. Ó Senhor, muda. Troca o nosso coração. Se for preciso, muda. Troque este coração empedernido, um coração de pedra por um coração de carne, um coração maleável. Aleluia, aleluia. O bisturi de Deus está trabalhando muito fortemente. Esta é uma noite cirúrgica. Aleluia. É uma noite de transplante. É uma noite de transplante. Aleluia, aleluia. Nesta obra maravilhosa do Espírito Santo, de preparação da noiva do Cordeiro. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém.